Olá, gente. Eu sou o professor Fernando Delavi e sejam bem-vindos à disciplina de Ética 2. Nesse semestre, nós vamos continuar os nossos estudos específicos sobre ética. Vocês fizeram a disciplina de Ética 1 e nós vamos avançar em questões discutidas na ética contemporânea, claro, fazendo relações com os temas que vocês já investigaram, como as concepções éticas antigas, as éticas das virtudes em Aristóteles, em Platão, as éticas teológicas medievais, e vamos procurar, aproveitando todo esse acervo de conhecimentos da reflexão filosófica acerca do agir, trazer luz para questões que são importantes, prementes na contemporaneidade, de forma que nós consigamos utilizar a reflexão filosófica para tratar de algumas questões realmente atuais. Para isso, nós vamos utilizar ou nos aproximar de algumas teorias contemporâneas que têm uma história no pensamento filosófico, tais como o utilitarismo, o contratualismo e várias correntes filosóficas contemporâneas, a teoria do agir comunicativo, a deontologia contemporânea. Vamos trabalhar autores que já nos são bastante conhecidos, pelo menos no seu nome, pela sua representatividade no pensamento filosófico em geral e na reflexão ética em particular. Vocês poderão observar no programa da disciplina que nós temos um campo temático e autoral bastante vasto para tratar em uma disciplina, em um semestre. Temos no nosso programa autores como Wittgenstein, Tugendhat, Habermas, MacIntyre e tantos outros que dariam cada um deles por si só muito mais do que um semestre de estudos. Mas como vocês sabem, a nossa abordagem num curso de graduação em filosofia, podemos dizer que nós temos uma infinidade de compromissos acadêmicos, didáticos e pedagógicos, mas nós sabemos que as possibilidades de aprofundamento das questões elas são limitadas pela necessidade de tratar uma diversidade de temáticas. Então, nós vamos, na medida do possível, dar conta do nosso programa, dos autores que nós temos que tratar, mas para que nós não fiquemos num nível extremamente superficial nos nossos encontros, nós vamos priorizar em determinados momentos uma ou outra abordagem, uma ou outra teoria filosófica para tratar de problemas éticos específicos e para iluminar discussões específicas e importantes na vida contemporânea relativas à ética em geral, à bioética, à ética aplicada, e aí em alguns momentos nós vamos nos concentrar mais em determinada corrente ou em determinado autor. Bom, muito bem. Vocês provavelmente na disciplina de Ética 1 se encontraram com alguns conceitos fundamentais da ética e sabem que essa disciplina trata do agir, do mundo da praxis humana. A ética, ela se estabelece, ética é uma palavra que vem de ethos, né? Então a ética é algo que se estabelece na medida em que nós estabelecemos relações com outros e que podemos dizer que temos expectativas e deveres ou obrigações em relação aos outros. Também é lícito afirmar, assim como afirmava Aristóteles e concordam outros autores, que nós vivemos com vistas a um determinado fim, a uma finalidade. E o Aristóteles, na Ética Nicômaco, essa é uma concepção que dentro de certos termos os utilitaristas vão concordar,
né, nós vivemos em busca da felicidade. Né? Essa palavra, ela tem parece uma palavra restritiva ou proibitiva na filosofia, é complicado falar em felicidade, nós não estamos preocupados em definir a felicidade. Mas tanto Aristóteles como os utilitaristas contemporâneos, por exemplo, pensam que nós identificamos aquilo que nós buscamos na ação com algo que é bom para nós. Né? Então, como dizia Aristóteles, toda ação visa um bem. Né? E o sumo bem, o bem máximo, é identificado por Aristóteles como sendo a felicidade. Lá para Aristóteles, assim como para outros autores antigos, isso só podia ser conquistado, né, a eudaimonia, um estado de satisfação existencial, nós poderíamos dizer assim, um conceito que pode ser bastante ampliado, se nós estivéssemos de posse de certas qualidades de caráter, né, as virtudes, a coragem, a temperança, etc. Para Aristóteles, a justiça era a virtude ética mais importante, porque tinha as virtudes intelectuais também, né? A virtude ética mais importante, que é a soma de todas as outras virtudes. Não é uma virtude em particular, mas a soma de todas as outras. Provavelmente, vocês estão lembrados disso da disciplina de Ética 1. Pois bem, então, quando nós estivermos discutindo as nossas questões e os nossos textos aqui na disciplina de Ética 2, é importante que nós tenhamos em conta, ao mesmo tempo, um distanciamento e uma recepção de toda essa nossa tradição ética. Não é porque nós vamos tratar de um determinado autor ou de uma determinada corrente que nós não vamos incorporar a compreensão, a contribuição de autores clássicos, evidentemente. É importante a gente saber que sempre que nós estamos... Lembrar, né, porque com certeza vocês já viram isso, que sempre que nós estivermos discutindo questões éticas ou questões relativas à moralidade, nós estamos tratando do âmbito de obrigações recíprocas, deveres recíprocos, escolhas acerca daquilo que pode ser considerado bom, desejável, aquilo que nós podemos cobrar de nós mesmos e dos outros nas relações sociais. Nós vamos, antes de entrar nessa discussão, afastar algumas ideias que contemporaneamente ainda se apresentam como possibilidades no cotidiano de resolução dos problemas éticos. E a nossa videoaula de hoje restringe-se basicamente a afastar essas explicações disponíveis cotidianamente e muito usuais para que nós possamos depois então fazer uma abordagem mais distanciada de certas confusões ou certos aprisionamentos que o pensar cotidiano sobre o agir ainda encontram na contemporaneidade. Esse esclarecimento é feito por uma infinidade de filósofos, inclusive os filósofos utilitaristas que eu mencionei há pouco. Então, é importante a gente afastar três ou quatro noções de ética corriqueiras e costumeiras que não vão contribuir para a nossa reflexão em temas de ética contemporânea e que não são acolhidas pelas correntes éticas nem contemporâneas, nem mesmo por Aristóteles, sobre o qual eu já falei algumas vezes aqui. Então, o filósofo utilitarista Peter Singer, num livro que já tem algum tempo, esse aqui, Ética Prática, ele começa, antes de entrar em discussões relativas à igualdade, tratamento dos animais, eutanásia e tantas outras questões relevantes atualmente, ele faz esse afastamento didático que eu vou apresentar aqui para vocês e que depois, em determinados momentos, a gente pode retomar caso seja necessário. O Singer diz primeiro o seguinte, que
a ética ou a moralidade, e depois nós vamos fazer um esclarecimento maior do uso desses conceitos, mas enfim, que a ética é a moralidade, ou a reflexão filosófica sobre os problemas relativos ao agir, não se deve confundir em nenhum momento com uma moral sexual. Isso pode parecer banal, mas se a gente prestar atenção no momento presente, e eu estou falando no mundo inteiro, não estou falando só da nossa situação particular, a gente vê que existe sempre uma tensão relativa aos costumes sexuais na sociedade. E existe uma certa confusão quando nós pretendemos julgar ou questionar as pessoas sobre o seu agir com as questões sexuais. Nós colocamos muitas vezes as questões sexuais no primeiro plano, o que é, do ponto de vista da filosofia, quase que um erro trivial. Os hábitos sexuais das pessoas, ou as preferências sexuais das pessoas, elas têm, em tese, tantas implicações éticas quanto outros comportamentos não sexuais. Como eu disse antes, a questão ética se coloca quando se coloca o outro em cena. Ainda que nós possamos falar, e alguns filósofos exploram essa questão, sobre obrigações éticas em relação a si mesmo. Mas, em relação ao sexo, portanto, nós podemos questionar ou apresentar como questões eticamente relevantes questões relativas ao nascimento dos filhos, às doenças sexualmente transmissíveis, coisas que dizem respeito a quê? A consequências das nossas ações para as outras pessoas. Podemos falar sobre a questão da traição, que é uma questão que envolve o outro claramente, mas parece que as coisas param mais ou menos por aí. Será que nós vamos ter condições de criar os nossos filhos? Será que nós estamos nos expondo ou expondo outras pessoas ao risco em função dos nossos comportamentos sexuais? Ao adotar certos comportamentos sexuais ou a fazer certas escolhas, nós vamos magoar alguém, nós vamos quebrar um contrato que nós temos com alguém e por aí afora. Agora, as preferências sexuais das pessoas ou a orientação sexual das pessoas não tem nenhum problema ético especial que a coloque como um problema central, como muitas vezes parece ser nas discussões, entre aspas, atuais. Parece haver uma preocupação excessiva com os costumes, com a moralidade, uma preocupação com a transformação da sociedade em função da transformação de determinados comportamentos, mas do ponto de vista propriamente ético, nada disso é relevante. O que é relevante são as consequências das nossas ações para as outras pessoas, ou aquilo que nós podemos dizer que são deveres ou obrigações que nós temos para com os outros. O modo como nós nos comportamos no trânsito é talvez muito mais relevante do que o comportamento sexual em termos de deveres, consequências e obrigações em relação a outros indivíduos ou em relação à coletividade. Um comportamento temerário no trânsito, ele pode ter consequências que atingem muito mais pessoas do que um comportamento sexual temerário. Como, por exemplo, uma pessoa que dirige embriagada e provoca um acidente que mata ou fere uma ou mais pessoas. Então, por que eu estou fazendo essa comparação? Para a gente ver que a ética se preocupa em refletir ou lançar luz sobre os nossos comportamentos e os fundamentos dos nossos comportamentos, das nossas decisões. Como nós poderíamos decidir e, além de decidir, justificar a decisão tomada para agir de uma ou de outra maneira, para agir de acordo ou em desacordo com determinadas normas sociais, que são normas morais, que são comportamentos esperados pela sociedade, pelos outros, reciprocamente, e decidir acerca de questões como o certo, o errado, o bom, o mal, o justo e o injusto. Não há um setor específico privilegiado da atividade ou dos comportamentos humanos que deva ser priorizado na reflexão sobre as questões éticas. Então, uma discussão
que se pretende ética que centre o foco na sexualidade, na verdade é só daria para qualificar de várias maneiras, mas é um equívoco, resumidamente. Uma segunda coisa que é importante afirmar que a ética não é um sistema de normas simples, né? Hoje nós sabemos muito bem, claro, a filosofia normativista procura desenvolver a ideia da possibilidade da ética como um conjunto de normas. Nós vamos explorar isso no devido momento, mas é importante nós afastarmos uma pretensão, quase um anseio, um desejo que nós temos de que as questões relativas aos comportamentos morais, as questões éticas, se resolvam a partir de um sistema de regras, de normas claras e simples que possam ser seguidas sem nos provocar maiores problemas ou sem nos exigir uma reflexão ou um sofrimento maiores para a tomada de decisão. Por que não funcionam os sistemas de normas simples? Porque a realidade que eles pretendem regular é complexa, extremamente complexa. E tendem esses sistemas de normas simples a não funcionar na vida cotidiana. O nosso sistema de normas simples mais conhecido são, provavelmente, os 10 mandamentos, né? Lá está tudo muito claro. Não matarás, não roubarás, e assim por diante. Está errado? Não. Na maioria das sociedades, ou em todas as sociedades, é correto afirmar que matar é errado, que roubar é errado, etc, etc. Existem alguns consensos históricos, antropológicos aí, acerca do valor geral, ainda que haja exceções, para uma regra como a de não matar, né? O que acontece é que na vida cotidiana, no acontecer histórico das sociedades, matar é algo que se faz presente de diversas maneiras, inclusive em termos legais, né? Exemplo, a pena de morte. Exemplo, a autorização que se pretende dar no Brasil para as polícias matarem sem ter que lidar com certas consequências legais, como investigação das circunstâncias da morte, etc. Isso acontecendo, né, nós podemos olhar e dizer, bom, nem todo assassinato é ilegal, né? Quando nós matamos em legítima defesa, o ordenamento jurídico brasileiro admite essa possibilidade, é um excludente de ilicitude, de punibilidade, de culpabilidade. Se nós temos que tirar a vida de alguém para defender a nossa própria existência, isso significa que nós não seremos enquadrados como alguém que cometeu um crime contra a vida, né? Matou alguém, mas não cometeu um crime contra a vida porque matou para não morrer, né? São casos extremos, mas são casos que acontecem. Da mesma forma, nós poderíamos discutir outros exemplos de normas simples que na vida cotidiana, se nós quisermos levar ao pé da letra, tendem a não funcionar, né? Nós dizemos que mentir é errado. Todo mundo, conscientemente, concorda que mentir é errado. Mesmo os mentirosos contumazes, quando são questionados sobre a correção ou a incorreção de uma mentira, eles tendem a dizer que mentir é errado, né? Então, mesmo que o cara minta, ele sabe que ele está fazendo uma coisa errada. Ele tem consciência da imoralidade do ato ou do caráter antiético do ato. E, por enquanto, nós estamos lidando com esses conceitos de forma mais ou menos parelha, ética e moral. No próximo módulo a gente retoma, provavelmente vocês já viram isso, mas a gente retoma um esclarecimento acerca dessas distinções e padroniza um uso para os nossos conceitos. Então, a ideia segundo a qual a ética pode ser reduzida a um sistema de normas simples, ela parece ignorar a complexidade da realidade. Como eu exemplificava, mentir é errado, todo mundo concorda. Mas em algumas situações, mentir pode ser a coisa certa a fazer.
Nós podemos nos perguntar se e perguntar para nós mesmos, perguntar para os outros, né, se viver uma vida sem mentir nunca é possível, praticável ou desejável, né? Será que é correto falar a verdade sempre? Será que não há situações em que o correto é mentir? Um exemplo usado por vários filósofos, um exemplo parecido, mas suponhamos que você tivesse na Segunda Guerra Mundial protegendo uma família de judeus, né, os pais e 4 crianças no porão da sua casa, e a polícia nazista chegasse em busca dessa família. O que seria correto fazer? Falar a verdade ou mentir? A pergunta não é o que eu faria, porque eu posso encontrar razões para justificar eu fazer a coisa errada. Eu posso pensar, o correto seria mentir, dizer que eu não estou escondendo uma família de judeus. Por quê? Porque eu sei que a polícia nazista foi até lá, não para oferecer extradição ou uma possibilidade de emprego para aquela família. A polícia nazista foi até lá para capturar e matar aquelas pessoas. E eu sei que aquelas pessoas têm interesse em se manter vivas, assim como eu tenho. Eu tenho condições de julgar o que é bom para elas naquele momento, né? Mas pode ser que eu pense no seguinte: bom, e se eu minto e ainda assim eles descobrem que eu estou escondendo uma família de judeus? E aí sobra para mim também, né? Então o raciocínio é complexo, ele poderia ser levado mais adiante. Eu poderia pensar, bom, se eu contar para eles que eu estou escondendo uma família de judeus, eles vão me matar da mesma maneira, porque eu já protegi essa família. A questão é que a norma simples se depara com a complexidade da vida real, né? Então a nossa pretensão de resolver os problemas com fórmulas simples e simplistas, mesmo que seja um conjunto de normas de comportamento muito antigo e muito apreciado na nossa tradição, ela é pouco realista. Em terceiro lugar, pessoal, é importante afastar, e vocês com certeza, naturalmente, estudando em Ética 1 e estudando filosofia, já fizeram isso, né? Porque é quase um imperativo da disciplina de ética fazer essa distinção, mas nós não podemos considerar que a ética é algo possível somente no contexto da religião, né? Isso é ainda uma posição defendida por determinados grupos ou determinadas pessoas, mas é inevitável hoje em dia aceitar que se trata de um tipo de fundamentalismo ou de dogmatismo que são inaceitáveis numa discussão que se pretende racional. Nós não podemos aceitar que a possibilidade dos indivíduos serem bons e agirem de acordo com deveres, obrigações, com vistas ao próprio bem-estar, ao bem-estar dos outros, ou que possam dar conta da complexidade da vida real, apenas tomando como ponto de partida uma orientação religiosa para os comportamentos morais. Em outras palavras, nós teríamos que, para aceitar isso, nós teríamos que aceitar que não é possível que um ateu, né, alguém que não acredita em Deus, seja bom. E a realidade desmente isso para nós, né? Nós sabemos que existem muitas pessoas tementes a Deus, seja o Deus que for, seguidoras da religião que for, que são boas, e outras que não são, que são extremamente más. E nós sabemos que existem pessoas que não têm uma vida religiosa e não acreditam em nada além desse mundo visível e que agem corretamente, que procuram respeitar os seus semelhantes e cobrar de si mesmos comportamentos que estejam de acordo com o bem-estar, a justiça e o equilíbrio das relações entre as pessoas. Tem uma perguntinha clássica que resolve essa questão, que é aquela: as nossas ações são boas porque são aprovadas pelos deuses ou por Deus, ou são aprovadas por Deus porque são boas? O que torna uma ação boa? É a aprovação divina?
Se é a aprovação divina, então o bem é algo totalmente arbitrário. Se Deus tivesse escrito matarás, né, o Deus da tradição judaico-cristã, então matar seria bom? Não parece um raciocínio aceitável, não, uma conclusão aceitável. Então não é a aprovação divina que torna as ações boas, né? Isso significa que uma ação pode ser boa ou má em si mesma, né? Então, de novo a pergunta, as nossas ações são boas porque Deus aprova ou Deus aprova porque são boas, né? Parece que fica difícil de aceitar que é o arbítrio da aprovação da autoridade divina que dá a qualidade, que dá o caráter da ação. Então, é algo que nós precisamos aceitar, ainda que as dificuldades de fundamentação se multipliquem, né? Mas nós temos que aceitar que a ética, a reflexão sobre os problemas éticos, assim como os comportamentos, não são possíveis somente num contexto religioso, os comportamentos desejáveis, né? Uma pessoa pode ser boa, por um lado, e uma fundamentação do agir pode ser aceitável por outro, sem que nós tenhamos que recorrer à autoridade divina. A autoridade divina facilita as coisas para nós, aparentemente, assim como o sistema de normas simples, né? Por que tu age bem? Né? Porque tem uma instância superior que determina o meu agir. Eu sou coagido a fazer a coisa certa, por medo da punição, por medo do inferno, porque eu quero salvar minha alma, etc. O próprio Kant, né, que era um cristão devoto, ele deixou muito claro isso, né? Agir por medo da punição, né, ou por expectativa de recompensas não torna uma ação boa, né? A nossa liberdade para seguir o imperativo moral que torna o nosso agir bom. A máxima kantiana, o imperativo categórico, age de tal forma que que tu possa desejar que a máxima da tua conduta se converta em lei universal, né? Parece colocar isso claramente, né? Age de tal forma que tu possa esperar que os outros sigam o mesmo critério que tu utilizas para o agir. Então, o medo da autoridade ou a expectativa de recompensas não torna moralmente aceitável uma decisão que nós tomamos. Bom, e finalmente, pessoal, nós precisamos recusar uma quarta definição de ética, que é talvez a mais forte dessas todas que eu tenho tentado afastar aqui, utilizando evidentemente os argumentos dos filósofos utilitaristas, é aquela segundo a qual a ética é relativa ou subjetiva, né? Ela é relativa à sociedade em que se vive, né? Nós sabemos que os costumes ou um determinado sistema de normas morais, ele é sempre relativo à sociedade em que se vive, né? Então, tem sociedades que têm determinados costumes em relação à alimentação, outras têm outros, obrigações em relação aos animais, outras têm outros, um papel do tipo A para a mulher, um papel do tipo B para a mulher, prescrições sexuais de um determinado tipo ou de outro. Então, sempre que nós isolarmos um determinado grupo social, nós vamos encontrar, ou uma cultura, para usar essa palavra, nós vamos encontrar um sistema em torno das ideias do certo e do errado que é bastante variável. O que acontece é que, como a gente sabe, desde Aristóteles, e todos os filósofos concordam com isso, os juízos morais e a ética em geral têm uma pretensão de universalidade, né? A argumentação filosófica está muito carregada dessa pretensão, e com a ética não é diferente. Quando nós falamos do certo, do errado, do justo, do injusto, de deveres, obrigações, etc., nós não pretendemos que isso tenha validade para um indivíduo ou para uma cultura. Existe uma pretensão de universalidade, né? Então, o relativismo, dizer simplesmente, o certo e o errado são relativos à sociedade em que se vive e acabou o problema,
Isso não pode prosperar, né? Porque aí nós simplesmente aniquilamos a questão. Nós deixamos de avançar e abrimos mão da possibilidade de um diálogo, ou de coloquemos entre aspas, um amadurecimento moral entre duas sociedades diferentes, porque cada sociedade determina o certo e o errado de acordo com circunstâncias históricas, antropológicas, geográficas, etc., e não há nada para ser discutido. Não há por que se escandalizar nem parabenizar. Trata-se apenas de diferentes costumes. A questão não avança nesses termos. E ligada a essa questão do relativismo, nós também não podemos aceitar a questão do subjetivismo ético, isto é, aquela concepção segundo a qual cada cabeça é uma sentença, né? Eu tenho condições de encontrar determinadas justificativas para o que eu faço, eu penso de um determinado jeito, e aí a gente entra no mundo do eu acho, do eu opino, né? E a distinção, a divergência moral entre dois indivíduos já não tem mais uma estrada por onde avançar, porque cada cabeça é uma sentença e está tudo resolvido, né? Na verdade, isso é uma forma de simplismo que não pode ser aceita por uma reflexão minimamente séria. Bom, pessoal, para a gente não extrapolar demais o tempo dessa primeira aula, nós vamos ficando por aqui. Na segunda aula desse primeiro módulo, a gente vai retomar a questão da universalidade dos juízos éticos, aprofundar um pouquinho essa discussão sobre aquelas concepções de ética que nós devemos afastar e vida que segue. Obrigado por hoje e até a próxima.